Nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. Emmanuel vem comentar na lição 172 do livro Pão Nosso. Que despertas! O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruína por onde passa. O político astucioso semeia desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra e se te encontras interessado em aquisições de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. O título do estudo de hoje, o que despertas? Será que a gente já parou para pensar o que a gente tem despertado nas pessoas que nos conhecem, que convivem com a gente? Qual é a reação das pessoas quando a gente chega próximo, quando a gente chega perto? Será que as pessoas sentem prazer em estar com a gente, ou ficam preocupadas, ou então simplesmente por questões de convenções mesmo, obrigação profissional, são obrigados a nos tolerar, né? Emmanuel vem fazer aqui uma comparação, querendo mostrar o seguinte, que Pedro, a gente conhece a história de Pedro, ficou ao lado do Cristo, quando Cristo chamou-lhe a primeira vez: Pedro, você é pescador, quero te transformar em pescador de homens, segue-me. E durante todo aquele período em que Pedro esteve com Cristo, Cristo ainda chamava atenção, dizendo que ele ainda não era convertido, entre aspas. E ele demonstrou realmente que ele não era, principalmente quando Jesus foi preso, que ele cortou a orelha do soldado romano, né, naquela atitude de defender o Cristo. E foi chamada a atenção pelo Cristo. Bainha tua espada, que é aquele que pela espada fere, pela espada também é ferido. Pedro negou Cristo por 3 vezes, no momento do martírio, com medo de também ir para a cruz. E Cristo, quando voltou, deu oportunidade durante 3 vezes para ele dele se redimir. Fez a pergunta também antes do galo cantar 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Na terceira vez, quando ele respondeu, o galo cantou e ele começou a chorar. E Jesus já sabia disso tudo. Jesus simplesmente estava só chamando a atenção de Pedro para que ele, na verdade Simão, ele passaria a se chamar Pedro por ser a pedra fundamental de todo o edifício que a gente chama hoje de cristianismo. Ele começou ali no livro Atos dos Apóstolos, está relatado, a mansão, a casa do caminho. A casa do caminho, na verdade, era Pedro e Tiago controlando, né, todo o trabalho que era feito ali. E dali em diante, Pedro, a sombra de Pedro curava as pessoas. Então as pessoas disputavam, segundo esse versículo do Atos dos Apóstolos, versículo bíblico, de sorte que transportavam os enfermos só para a sombra. Vocês conseguem imaginar? Alguém está chegando e a pessoa disputa a sombra. Tomara que ele passe por aqui, que a sombra dele já me ajuda. E Emmanuel veio pegar esse versículo e fazer a comparação com várias pessoas aqui, né? Vários personagens. Personagens que muitos a gente vai identificar, alguns o nosso egoísmo não vai deixar a gente reconhecer que está falando da gente mesmo. Mas ele vem falar de conquistador, político astucioso, de juiz parcial, do revoltado, do maledicente, do caluniador, do preguiçoso, enfim, de todos esses personagens. Mas o fato é a gente começar a pensar assim, né? O que a gente tem despertado nas pessoas? Qual está sendo a visão das pessoas que estão olhando para a gente, né? E aí é uma visão que a gente não vai poder estar respondendo, porque quem vai responder melhor são as pessoas que estão
observando, mas a gente vai ter condições, se a gente obtiver essas respostas, a gente vai ter condições de fazer uma análise realmente se o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa manter, se a gente está no caminho correto mesmo. Então ele vem falar aqui pra gente, né? Ele fala assim pra gente: todos nós, através de pensamentos, palavras e atos, criamos uma atmosfera ao redor da gente, particular, que nos identifica aos olhos alheios. Então, com o tempo, as pessoas começam a olhar pra gente, quem conhece a gente melhor, né? Olha pra gente e fala: peraí, eu sei o que tem de bom e vou procurar evitar aquilo que tenha de ruim. Então, eu sei qual é o assunto que eu posso puxar e qual é o assunto que eu não devo puxar, porque se eu puxar esse assunto, essa pessoa, de repente, vou falar de política, por exemplo, a pessoa vai se entusiasmar, vai descambar para um lado que não é um lado interessante, vai entrar até num lado agressivo, mas se mantiver nesse ponto, a gente começa a conhecer as pessoas e a gente começa a pensar. Ele até fala aqui, né? Ele fala no final o mentiroso e o galhofeiro. Então tem pessoas que a gente conhece bem, a gente olha para a pessoa e fala: ah, ela ainda vive um mundo de fantasia, ou então achando que está enganando as pessoas, e na verdade a gente percebe que o quanto fica feio esse tipo de imagem. E o galhofeiro, todo lugar que ele chega, as pessoas: ih, já vem aquele cara gosta de contar piada, gosta de brincar, e brinca, né? Eu tenho amigos que são assim, né? E todo lugar que ele chega, as pessoas: ih, olha, o pessoal já ri, já brinca com ele, tudo bem, é o que ele está despertando nas pessoas. E vem falar: a gente tem uma atmosfera particular. Agora, quando a gente começa a se dedicar a um trabalho realmente de fazer diferença para as pessoas, a gente vai perceber o seguinte, que essa atmosfera ela vai atraindo aqueles que são mais necessitados de alguma maneira. Então é muito comum, vamos guardar isso, uma pessoa começou a trabalhar entregando comida para moradores de rua. Ah, esse trabalho vai acontecer um dia na semana, mas nos outros dias da semana, se você tiver 20 pessoas paradas uma do lado da outra e vier um pedinte vai vir na sua direção. Aí você vai ficar pensando: logo a mim é assim, logo a você, porque para ele ali que está necessitado, e para os espíritos que estão do lado dele também querendo ajudá-lo, e não podem porque estão do outro lado da vida, né? Não tem como fornecer esse alimento material aqui para gente. O que eles fazem? Eles vão, através da intuição, apontar: pode ir ali, e vai procurar você, porque você está despertando através da tua atmosfera aquele tipo de situação. Então as pessoas começam a procurar naturalmente você para pegar conselhos. Se você domina um determinado assunto, vão te ligar para tirar dúvidas sobre aquele assunto. Ou então, se você está se especializando numa determinada, por exemplo, a mediunidade, as pessoas com problema com mediunidade vão começar a procurar. Ou então está se dedicando a um determinado assunto, por exemplo, assunto suicídio. As pessoas vão começar a procurar naturalmente a gente para querer saber sobre mais detalhes, para querer buscar informações. Essa atmosfera vai sendo criada. Então ele fala para a gente: ó, examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros, e com atenção descobrirás a qualidade da tua sombra, e se te encontras interessado em aquisições de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Já dizia aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que a opinião dada por aquele que se intitula, ou que a gente intitula, considera como nosso, entre aspas, inimigo, é uma opinião valiosíssima, porque ele não vai poupar palavras para você. Ele vai realmente acusar, informar aonde você está errando, e de maneira assim, colocando o dedo na ferida mesmo. Esse dedo na ferida, ele pode incomodar a gente, mas ele vai sinalizar para a gente: peraí, se eu estou dando motivo para alguém falar dessa maneira, muitas das vezes a gente vai, né, num primeiro momento, falar: ah, ele não tem razão, né, ele está querendo acusar mesmo. Mas se a gente parar para fazer uma reflexão, por que ele escolheu aquele ponto? E a gente consegue aparar as arestas daqui, dali, começar a mudar o nosso comportamento a partir de agora, para que não dê motivos mais para que alguém reclame da gente nesse determinado ponto. Mas não vamos desprezar nunca essas opiniões, porque essas opiniões elas vão estar mostrando para a gente, como diz o final do texto, vão estar dando a oportunidade da gente conhecer se a gente está realmente agradando ou se está desagradando, se as pessoas estão mais tendo a postura de tolerar cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pela reflexão.